Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, a gente vai fazer agora a correção das atividades da unidade 3. Então, você pode pegar o seu módulo para a gente realizar aí essas atividades. Então, deixa eu só abrir aqui. É importante você prestar atenção né, em todas as atividades, em todas as respostas. E caso tenham dúvidas, pode aí postar no grupo ou me mandar ou na nossa aula a gente fazer a discussão. Então, vamos lá, que a gente tem um jogo rápido. Então, a gente tem uma imagem, né? Deixa eu tentar ampliar um pouco mais. Aí nós temos a cena do filme Rock 4, de 1984, com direção, roteiro e atuação de Sylvester Stallone. A imagem retrata a última luta do filme entre Rock, personagem principal, e Ivan Drago, campeão mundial de boxe. Que elementos da imagem podemos afirmar que representam a utilização do cinema como campanha ideológica durante a Guerra Fria? Justifique sua resposta. Então, como nós vimos na nossa aula anterior, que o cinema ele foi utilizado, né, como um meio aí de divulgação ideológica em torno, durante a Guerra Fria, dos sistemas que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam instalar em grande parte dos países. Então, de um lado, os Estados Unidos com o capitalismo, do outro lado, a União Soviética com o socialismo. Então, esses dois países, eles tentavam inserir, difundir os seus ideais através do quê? Através das mídias, através do próprio cinema. E também mostrar o que de fato estava acontecendo em toda a sociedade, o que estava acontecendo entre esses países. Então, o que esse filme de 1984, ele tem a ver, qual era a intenção, o que estava por detrás aqui desta cena. Então, a imagem destaca dois personagens lutando, um com calção dos Estados Unidos e outro com calção da União Soviética. Então, observe que esse, né, mais escuro, aqui, ele está com calção dos Estados Unidos e esse da União Soviética. Então, ambos estão lutando, retratando a bipolarização entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, liderado pela União Soviética. Além disso, a prática do esporte também buscava representar as superioridades sociais e políticas do país. Em particular, nesse filme, os Estados Unidos, representados pelo personagem Rock, vencem a disputa, né? Então, observe que utilizava-se do cinema para poder mostrar, né, ou para chegar até o público o que estava acontecendo em todo o mundo naquela época. Você conhece algum filme, desenho, jogo lançado a partir do ano 2000 e que ainda representa a intenção ideológica capitalista? Então, vamos lá. A gente tem aqui o Call of Duty, né, no qual um soldado americano deve matar soldados muçulmanos, ou seja, você pode compreender que agora os Estados Unidos têm um novo inimigo, que é o muçulmano árabe, né, como nós sabemos disso. Então, há aí um novo inimigo, né, na briga com os Estados Unidos, que são os árabes. Vamos descendo aqui. Para a gente pegar aqui. Então, página 454.
Pergunta: qual foi o contexto histórico que levou o período de 1945 a 1991 a ser conhecido como Guerra Fria? Então, né, nós temos aqui de 45 a 91, né, 1945 a 1941, o período conhecido como período da Guerra Fria. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, dois países polarizaram a política mundial, Estados Unidos e União Soviética. No entanto, apesar das diferenças, o equilíbrio entre as forças era tanto que não houve conflitos diretos, apenas conflitos indiretos relacionados à divulgação das ideologias. Então, a gente tem aqui dois países, né, que a partir da polarização da política mundial, tentaram polarizar a política mundial, e uma defesa de dois ideais diferentes, de duas ideologias diferentes. Como eu já disse, né, os Estados Unidos com a ideologia capitalista e a União Soviética com a ideologia socialista. Leia o texto a seguir do historiador Eric Hobsbawm e depois responda às questões propostas. Pois o governo soviético, embora também demonizasse o antagonista global, não precisava preocupar-se com ganhar votos no Congresso, ou com eleições presidenciais e parlamentares. O governo americano precisava, para os dois propósitos, um anticomunismo apocalíptico era útil. Um inimigo externo ameaçando os Estados Unidos não deixava de ser conveniente para os governos americanos, mas certamente a histeria pública tornava mais fácil para os presidentes obterem de cidadãos famosos por sua ojeriza, aversão a pagar impostos ou imensas somas necessárias para a política americana. E o anticomunismo e a genuína e visceralmente popular em um país construído sobre o individualismo é a empresa privada. Hobsbawm era dos extremos. Qual é o tema tratado no texto do historiador Eric Hobsbawm? Copie um trecho que comprove sua resposta. O texto refere-se às propagandas anticomunistas vinculadas pelo Estado norte-americano. Que trecho comprova isso? Um inimigo externo ameaçando os Estados Unidos não deixava de ser conveniente para os governos americanos. B. Segundo o texto, qual era a importância da propaganda anticomunista para a política estadunidense? Segundo o texto, a propaganda anticomunista garantiu uma relativa facilidade em governar e obter apoio popular, uma vez que na história dos Estados Unidos, o individualismo e a propriedade privada eram a essência social. C. Em sua opinião, há alguma semelhança na propaganda estadunidense de combate ao comunismo e na propaganda antiterrorista da atualidade? Justifique sua resposta. Então, há uma justificativa, né? Aqui uma sugestão, mas você também pode colocar a sua opinião, né? Será que existe alguma semelhança na propaganda, né, estadunidense de combate ao consumismo e na propaganda antiterrorista da atualidade? Então, a gente tinha aqui uma propaganda que buscava, né, ir contra o comunismo, e hoje, fazendo uma comparação com hoje, será que essas propagandas, né, elas têm alguma semelhança com os antiterroristas que a gente vê nos dias de hoje? Então, aí diz o seguinte: a proibição assinada, vou colocar aqui, a proibição assinada pelo presidente Donald Trump de que cidadãos de alguns países árabes entrem em território americano, né? Então, a gente vê muito isso.
Não sei se vocês pegaram outro dia no Fantástico, né? As dificuldades para se entrar nos Estados Unidos, e aí a perseguição, muitas pessoas morrendo. Trump tinha aquela ideia de construir muros, né, para que ninguém entrasse nos Estados Unidos. Então, tudo isso são propagandas, são maneiras de impedir, né, de que países árabes, né, entrem aqui no território americano e também outros estrangeiros. O que foi a Revolução Cultural Chinesa durante o governo de Mao Tse-tung? Foi um programa governamental que visava combater a influência capitalista dos Estados Unidos no território chinês e construir uma campanha com forte apelo ideológico, com medidas de exaltação da figura de Mao Tse-tung, né, e de seu governo. Então, a Revolução Cultural Chinesa, né, durante o governo de Mao Tse-tung, ele tinha esse programa governamental que tentava combater toda a influência capitalista dos Estados Unidos no território chinês, né? E se construiu uma campanha forte, ideológica, aonde a figura do presidente, né, a figura do Mao Tse-tung, ele era exaltado. Então, ele era visto como um deus, né? Como uma pessoa muito importante. Então, todos os olhos estavam voltados para ele. Então, aqui a gente tem uma revolução cultural chinesa. Analise as afirmativas a seguir, organize de forma cronológica, ou seja, né, do primeiro ao último, né, começando lá do primeiro, segundo e terceiro. Então, vamos ver. Primeiro, já começando, né? Primeiro um momento nacionalista, depois o último imperador proclamou a República em 1911. Segundo, após uma longa guerra civil, o movimento revolucionário derrotou o governo capitalista e chegou ao poder apoiado pelos camponeses, estabelecendo a República Popular da China. Terceiro, buscando ampliar a produção, foram criadas cooperativas rurais e também novas industriais. Essas iniciativas econômicas ficaram conhecidas como grande salto para a frente. Quarto, na tentativa de afastar as ideologias capitalistas e recuperar sua imagem, Mao Tse-tung iniciou a chamada Revolução Cultural. 5. Com a morte de Mao Tse-tung, o novo governo retomou as relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos e abriu o país economicamente para o mundo. Questão de número 5, a gente tem aqui, né, a imagem de Mao Tse-tung, que diz: a imagem a seguir é um cartão postal chinês de 1969, em que aparece Mao Tse-tung, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Friedrich Engels e Karl Marx. Porque esses personagens históricos foram representados juntos. Então, aqui a gente tem o Mao Tse, né? E aí aqui a gente tem Joseph Stalin, depois a gente tem Lenin, Vladimir Lenin, nomes conhecidos pela gente quando estudamos lá a Segunda Guerra. Então, Friedrich Engels, então aqui a gente tem Engels, filósofo, e a gente tem também Karl Marx, cientista filósofo. Então, o cartão postal chinês de 1969, exaltando a imagem de Mao Tse-tung, líder da Revolução Socialista na China. Eles foram representados juntos porque são pessoas diretamente relacionadas ao quê? Ao socialismo. Então, essas pessoas, né, como a gente sabe lá, quando vocês estudarem filosofia, vocês vão ver lá os princípios de Karl Marx, e a gente viu isso também na Primeira Guerra Mundial, quando a ideia, né, do socialismo partindo aí de Marx, de Engels e também de Joseph Stalin e de Lenin, aqui culminando nas guerras, como nós vimos. Complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a disputa pelo controle político e econômico entre os Estados Unidos e a União Soviética se intensificou, resultando na chamada Guerra Fria. O mundo ficou dividido em dois grupos, os capitalistas e os socialistas, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética.
O Plano Marshall foi uma política adotada pelos estadunidenses, com a intenção de ajudar os países europeus e a reconstruir após a guerra. Como resposta, a União Soviética criou a Comecon com o mesmo objetivo. Então, como nós vimos, né, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra, tentam emprestar dinheiro para alguns países se reerguerem, se reestruturarem após a destruição da Segunda Guerra, que foi desenvolvido que é o Plano Marshall. E com isso, o que se desenvolvia? Desenvolvia também a ideia capitalista, ele tentava expandir a sua ideologia capitalista. Então, contra isso, para esbarrar esta expansão, a União Soviética criou a Comecon, que tinha o mesmo objetivo, lógico, é claro, buscando aí difundir o socialismo. Analise as afirmativas a seguir, identifique se elas se referem ao Plano Marshall, à doutrina Truman ou ao marcatismo. Programa norte-americano de ajuda aos países que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall. Política de perseguição em território norte-americano aos considerados apoiadores ou vinculadores do comunismo, o mercatismo. Ofensiva contra o consumismo no mundo, com ele, os Estados Unidos procuravam conter a expansão do adversário soviético, ou seja, da União Soviética, o Plano Marshall. Leia o discurso final do filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, e depois responda às questões propostas. O caminho da vida pode ser o da liberdade ou da beleza. Porém, nós extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio. E tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos esclausurados dentro dela. A máquina que produz a abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimentos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeiçoar a doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Então, observe que este trecho, né, um discurso final do grande ditador, do grande Charles Chaplin. Então, o final deste texto, desse discurso, nos remete muito até o que a gente vive nos nossos dia a dia. Então, mais do que de inteligência, nós precisamos de afeição e doçura. E muitas vezes nos falta isso, né? Muitas vezes a gente é muito inteligente, a gente tem muita técnica, a gente sabe de tudo, só que a gente não sabe ter afeição pelas coisas. A gente não sabe ter doçura com as coisas, para com as coisas e também com as pessoas. E sem essas virtudes, como diz Chaplin, a vida será de violência e tudo será perdido. Então, qual era o contexto histórico do discurso? Então, eu disse que eu fiz uma reflexão acerca dos nossos dias, mas esse discurso estava em que época? Então, o discurso ele retrata o desencontro entre o desenvolvimento humano e a exclusão das pessoas em relação ao progresso. Então, eu não me preocupo com o outro. O importante, a gente vai ver lá, tanto com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, e depois aqui também com a Guerra Fria, esse embate entre Estados Unidos e União Soviética, não há uma preocupação com o outro, há uma preocupação com o poder, e principalmente na questão dos Estados Unidos, que na ideologia capitalista, na ideologia do poder, do dinheiro, né, o poder econômico, que tentava aí adentrar em todo o mundo e fazer com que isso se expandisse. Qual é a relação entre o autor desse texto e o marxismo? O marxismo acusou Charles Chaplin de difundir ideologia socialista nos Estados Unidos, uma vez que seus filmes e discursos buscavam refletir sobre uma sociedade mais humanitária, igual e com menos desigualdades. Após a perseguição, Chaplin foi embora dos Estados Unidos. Aqui no desafio, a gente tem uma questão do Enem, Capitão América, né? Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia
o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, onde vive um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito para chegar. E até hoje, o Capitão América continua fazendo sucesso, né, nos filmes, nos desenhos animados e em tantos outros. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a gente tem aqui, né, um outro, vocês que são bons em inglês, em Quarantine Expositions, White Like Nine, sei, 3 Deals of Peace e Music. Não sei se é assim mesmo que lê, vocês são melhores do que eu no inglês. Vamos à questão. Então, na década de 1960, muitas expressões artísticas que apresentaram uma postura crítica frente a problemas da época, em especial os conflitos da Guerra Fria. Um exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 1969 nos Estados Unidos, em cujo cartaz se lê 3 dias de paz e música. Nesse contexto, está aqui, né? 3 dias de paz e música. Nesse contexto da década de 1960, destacava-se a denúncia sobre a intervenção militar no Vietnã. E a gente sabe que o período da Guerra Fria era um período de tensão em todo o planeta. Porque, como nós vimos, a gente tem 2 países com grandes poder bélico, com grande poder aqui na questão da produção de bombas, né, atômicas, e a qualquer momento, se eclodisse uma guerra física, né, entre esses 2 países, poderia se acabar com a humanidade. Os Estados Unidos já tinha acabado com Nagasaki e Hiroshima, então, se explodisse uma bomba, poderia acabar mais ainda outra parte da humanidade. Então, aqui, nessa campanha 3 dias de paz e música, faz aí uma menção à intervenção militar no Vietnã. PUC do Rio de Janeiro pergunta sobre o impacto da Revolução Cubana nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina na década de 1960, assinale a alternativa correta. Os Estados Unidos passaram a investir também em programas que garantissem a expansão da influência norte-americana por via pacífica, como Aliança para o Progresso. Questão 4. Da UDESC, em 13 de agosto de 1961, teve início a construção do Muro de Berlim, este que tinha por objetivo separar a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Tornou-se um símbolo do período comumente conhecido como Guerra Fria. Então, a gente tem, neste período da Guerra Fria, a divisão da Alemanha. Então, a Alemanha Ocidental de um lado, a Alemanha Oriental do outro lado. E com essa divisão, a gente, né, tem aqui 2 ideologias, 2 propostas dentro do mesmo território. Então, a relação ao período da Guerra Fria assinala a alternativa correta. A chamada polarização política afetava diretamente a vida cotidiana em ambos os lados. No lado ocidental, jornais, cinema e televisão foram amplamente utilizados na divulgação do American Way of Life. Vários cidadãos americanos foram perseguidos, presos ou rechaçados por defenderem ideias próximas ao socialismo. Então, a gente tem aqui uma rachadura, né? Peraí, parece que está dando um problema, mas seguindo. Então, aí, a gente tem aqui dentro uma palavra que a gente viu desde o início da confissão, que é a questão da polarização, né? Então, quando a gente tem um conceito, quando nos nossos estudos a gente tem um conceito que a gente não conhece ou que ele é muito repetido, é preciso a gente pesquisá-lo
para a gente entender a respeito. O que é isso? Né? Por que essa palavra ela aparece sempre? Então, nos estudos, isso é muito importante. Então, a gente precisa pesquisar sobre ele, entender o conceito, por que ele está sendo utilizado aqui. E aí a gente tem a palavra polarização, que é uma palavra também que, na atualidade, ela tem sido muito utilizada, principalmente nos dias atuais, envolvendo a questão da política. Né? E o que é a polarização e o que ela tem a ver com a política, o que ela é tão usada e foi usada ali, não só no período da Segunda Guerra Mundial, como também na Guerra Fria. Então, a polarização, né, é uma divisão, é a divisão da sociedade em dois polos. Então, por exemplo, quando a gente viu ali na Alemanha, a Alemanha dividida em dois polos, então houve uma polarização. Ela foi dividida em dois grupos, né, que está... cada um tem o seu tema, vamos dizer assim. Cada um defende a sua ideologia. E hoje, na atualidade, essa palavra ela tem sido utilizada de uma maneira muito negativa, né? Porque, assim, a polarização é uma disputa entre os dois grupos, né? A gente pode dizer isso nos dias atuais, então, quando a gente ouve lá, na Guerra Fria, a polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, então, eram dois grupos que defendiam ideais diferentes. Então, houve uma polarização, né? Houve uma divisão de dois grupos. Então, aqui, nas políticas atuais, a gente também vê o que? Esta polarização. Então, dois grupos, né, que se dividem com convicções próprias, com ideologias próprias e que não estão abertos ao diálogo, que é um detalhe muito importante. Então, quando ocorre a polarização, significa dizer que estes grupos, né, eles se dividiram, pensam nos seus ideais, nos seus objetivos, defendem os seus objetivos e não estão abertos ao diálogo para um ceder ao outro. Certo? Então, vamos pegar aqui a continuidade da correção que caiu por conta da internet. Deixa eu só mudar aqui. Vamos seguindo. Então, aqui foi a resposta da letra A, né, no quadro onde nós estávamos, que a gente parou para falar sobre polarização. Então, de acordo com o que foi estudado nessa unidade, preencha os esquemas abaixo. Estados Unidos, Plano Marshall, auxílio na reconstrução da Europa, macartismo, caça aos comunistas no interior dos Estados Unidos, OTAN, defesa militar do Atlântico Norte, União Soviética, Pacto de Varsóvia, que era a resposta à OTAN, Comecon, auxílio de reconstrução de países do leste europeu. A Guerra Fria, quais foram as características? Corrida armamentista, perigo eminente de uma guerra nuclear, corrida aeroespacial, conquista do espaço, propaganda ideológica, símbolos do bem e da moralidade superior dos Estados Unidos, Jogos Olímpicos, superioridade da forma de organização social e política. Conflitos que refletiram a polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética. USA, Estados Unidos, URSS e União Soviética. Cuba, crise dos mísseis, Coreia do Sul capitalista e Coreia do Norte comunista. Olha uma polarização aqui, tá vendo? Uma divisão. Vietnã, unificado do Vietnã do Sul e do Norte. China, grande salto para frente e revolução cultural. Conquistas sociais, welfare state, acho que é assim, né? Welfare state. Promoção de um Estado que tivesse compromisso público com a educação, a saúde e outros direitos sociais. Depois, a gente vai ver aí sobre a descolonização africana, certo? Então, minha gente, é isso aqui. Então, façam essas atividades todas, estudem, debrucem aí sobre a Segunda Guerra Mundial ainda, e também sobre a Guerra Fria. Entendam esse conteúdo que é muito importante para a vida escolar de vocês. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Quero dar vista nessas atividades.